título dado por Porfírio é sobre a felicidade. Assumindo que o bem viver e o ser feliz são o mesmo, havemos de concedê-los também aos outros viventes? Pois, se lhes é possível atravessar a vida desembargadamente, conforme sua natureza, que nos impede de dizer que eles também vivem uma boa vida? Resposta: com efeito, quer se assume estar a vida boa, feliz no sentir-se bem, quer na realização da própria função, em ambos os casos, ela pertence também aos demais viventes. De fato, seria admissível sentirem-se bem e cumprirem a função conforme a sua natureza. Por exemplo, dentre os viventes, todos os animais canoros que se sentem bem de outra maneira, mas também cantando em harmonia com sua natureza, têm dessa maneira a vida por eles escolhida. E, portanto, se tomamos a felicidade como um fim, isto é, o termo da tendência natural, também aqui concederíamos a felicidade àqueles que, dentre eles, alcançam o seu termo, onde, quando a eles chegam, a natureza neles descansa, depois de ter perpassado toda a sua vida e os preenchido do princípio ao fim. Entretanto, se a alguém desagrada rebaixar a felicidade a outros viventes e assim concedê-la até mesmo aos demais insignificantes deles, concedê-la mesmo às plantas, elas que também vivem e têm uma vida que se desenvolve até seu fim. E aqui Jesus Igal fala que Plotino chega a atribuir uma atividade contemplativa às plantas. Em primeiro lugar, porque não lhe parece absurdo negar que outros viventes vivam bem, por não lhe parecerem ser de muita importância. Por outro lado, ele não seria forçado a conceder às plantas o que concede a todos os viventes, pois elas não possuem sensação. Mas talvez haja quem conceda a felicidade às plantas também, já que lhes atribui o viver. E uma vida pode ser boa e outra o contrário. É possível também, no caso das plantas, sentirem-se bem ou não, produzirem fruto ou não. Se então o prazer for o fim e nisso consistir o bem viver, seria despropositado quem nega aos demais viventes o bem viver. E se for a ataraxia é a ausência de perturbação, diga-se o mesmo. Assim como se for dito que o bem viver é o viver em conformidade com a natureza. 2. Contudo, se não concedem a vida às plantas porque elas não possuem sensação, correm o risco de não concedê-las a nenhum dos viventes. Pois, se dizem que a sensação consiste em não deixar de perceber a afecção, é preciso que a afecção ela mesma seja boa antes de ser percebida. Isto é, estar de acordo com a natureza dela mesma quando desapercebida e ser própria, mesmo que ainda não se saiba que é própria e que é prazerosa. Esse próprio aqui é a atividade do sujeito que recebe a afecção, tá? Pois ela deve ser prazerosa. Assim, se ela é boa e está presente, quem possui já está em bom estado. Dessa forma, por que é preciso adicionar a sensação, se já não atribui o bem à afecção que ocorre, mas ao conhecimento e à sensação? Mas dessa forma, afirmarão precisamente que o bem é a própria sensação e uma atividade da vida sensitiva, sejam quais forem os objetos percebidos. Todavia, se diz que o bem é composto de ambos, isto é, da sensação desse objeto, como pode dizer que o bem é o que resulta de ambos, se eles são indistinguíveis um do outro. Mas se sustentam que o bem é a afecção e o viver bem. É esse determinado estado,
Mas se sustenta que o bem é a afecção e o bem viver e o viver bem é esse determinado estado em que alguém sabe que o bem lhe está presente, devemos perguntar a eles se esse alguém vive bem porque sabe que lhe está presente o que está presente, ou se ele deve saber não apenas que é prazeroso, mas que esse é o bem. Entretanto, se é preciso saber que isso é o bem, isso não é trabalho da sensação, mas de uma faculdade distinta, superior à da sensação. Portanto, o bem viver não cabe àquele que se compraze, mas àquele que é capaz de saber que o prazer é o bem. Com certeza, a causa do bem viver não será o prazer, mas o poder de julgar que o prazer é o bem. E a capacidade de julgar é superior a quem concerne a afecção, pois é razão ou intelecto, enquanto que o prazer é afecção. De modo algum, o irracional é superior à razão. Então, como a razão, preterindo a si mesma, afirmará que aquilo que se encontra no gênero contrário ao seu lhe é superior. Mas parece que todos eles, tanto os que não concedem o bem viver às plantas, quanto os que o situam numa determinada sensação, não percebem que buscam o bem viver em algo maior e que estabelecem o melhor como uma vida mais clara. E todos aqueles que dizem que ele consiste na vida racional, mas não na vida simplesmente, nem mesmo se ela for sensitiva, talvez falem acertadamente. Mas convém perguntar a eles por que restringem a felicidade ao vivente racional apenas. Será que o racional é acrescentado porque a razão é mais engenhosa e pode facilmente investigar e obter as coisas primárias conformes a sua natureza? Ou seria mesmo que não fosse capaz de investigar e alcançar? Porém, se for porque é mais capaz de descobrir, haverá felicidade mesmo para os seres que não possuem razão, se alcançarem, sem a razão e naturalmente, as coisas primárias conformes a sua natureza. Uma serviçal, então, seria a razão e não seria por si mesmo elegível, nem seu aperfeiçoamento, que dizemos ser a virtude. E se disseres que ela não tem seu valor através das coisas primárias, conformes a sua natureza, mas que é por si mesma bem-vinda, deveis dizer-nos qual sua outra função, qual sua natureza e o que a faz perfeita. Pois não deve ser a especulação acerca dessas coisas que a faz perfeita, mas sua perfeição deve consistir em algo distinto. Sua natureza deve outra não ser ela mesma uma das coisas primárias, conforme a sua natureza, nem a origem das coisas primárias conforme a sua natureza, nem ser de modo algum desse gênero, mas ser superior a todas elas. Caso contrário, não creio que elas consigam explicar como a razão possui seu valor. A esses, no entanto, até que descubram uma natureza superior à das coisas em que agora se detém, deve-se deixá-los aí, onde desejam permanecer, perplexos acerca da origem do bem viver para aqueles dentre eles que podem obtê-lo. 3. Digamos nós, desde o princípio, o que consideramos ser a felicidade? Assumindo que a felicidade é uma vida, se a fizermos sinônimos do viver, admitiríamos que todos os viventes são suscetíveis da felicidade, mas que vivem bem em ato aqueles nos quais está presente algo uno e idêntico, do qual todos os viventes são naturalmente suscetíveis. E não consideríamos que o racional é capaz disso, mas o irracional já não é. Ou seja, aqui tem uma explicação de Baracá falando que se a hipótese de que a felicidade é vida, se a hipótese de que a felicidade e vida for admitida, então se a hipótese de que a felicidade é vida for admitida, então não se poderia dizer que a felicidade é possível para os viventes racionais, mas impossível para os irracionais,
porque ambos participam da vida. Pois a vida seria esse comum que haveria de ser sua capacidade suscetível de uma mesma condição dirigida para o ser feliz, se de fato o ser feliz subsistir em alguma vida. Por isso, penso, aqueles que dizem que a felicidade se encontra na vida racional, não a situando na vida em geral, ignoram estarem aceitando que a felicidade sequer é vida. Eles, porém, seriam forçados a dizer que a capacidade racional é uma qualidade, em torno da qual se constitui a felicidade. Entretanto, o que é suposto por eles é a vida racional, pois é nessa totalidade que se constitui a felicidade, e em consequência que ela se constitui em uma forma de vida distinta. Não digo como contradividida. A felicidade não é um tipo de vida logicamente distinguida como oposta a outras vidas do mesmo gênero. Ou seja, não digo como contradividida pela razão, mas como dizemos que uma coisa é anterior e outra posterior. Portanto, de múltipla maneira se diz que a vida e ela se diferenciam por ser conforme as coisas primárias, ou as secundárias ou as seguintes. E se diz o viver, por homonímia, porque um é o viver das plantas, outro o do irracional, sendo diferente pela transparência e opacidade, e evidentemente boa será diferenciada de modo análogo. E se uma vida é imagem de outra, obviamente uma vida boa será por sua vez imagem de outra vida boa. Contudo, se ela pertence àquele que possui sobejamente a vida, isto é, aquele a quem nada da vida falta, a felicidade pertenceria apenas àquele que vive sobejamente, pois a ele pertencerá o melhor, se for mesmo que, nos entes, o melhor é o viver realmente a vida perfeita, pois desse modo o bem não seria adventício e o fundamento que propiciará a ela estar no bem não lhe seria alheio nem de origem distinta. Pois o que poderia ser acrescentado à vida perfeita para que seja melhor? Se alguém responder à natureza do bem, essa é nossa própria tese. Todavia não buscamos a causa do bem, mas o bem imanente. Ora, que a vida perfeita e verdadeira e real está naquela natureza intelectiva e que as demais são imperfeitas, aparências de vida, e que não são vidas nem perfeitas, nem puramente, nem são mais vidas do que o contrário, muitas vezes foi dito. Agora, seja dito brevemente que, enquanto todos os viventes provierem de um único princípio, mas os demais não viverem com a mesma intensidade que ele, é necessário que esse princípio seja a vida primeira e a mais perfeita. 4. Se então o homem é capaz de possuir a vida perfeita, o homem que possui essa vida é feliz. Senão, ter-se-ia que situar a felicidade nos deuses, se nele apenas se dá tal vida. Todavia, como afirmamos que também nos homens a felicidade é isso, devemos investigar como isso se dá. Explico assim, que o homem possui uma vida perfeita porque não possui apenas o sensível, mas ainda o raciocínio e o intelecto verdadeiro. É evidente também por suas reflexões. Mas ele possui como algo diferente de si? Não, absolutamente, de modo algum é homem se não possui essa vida, seja em potência, seja em ato. E é este que dizemos ser feliz, ou seja, o homem que possui a vida intelectiva em ato. Mas diremos que essa forma perfeita de vida está nele como uma parte dele? Diremos que o outro homem que a possui em potência, a possui como uma parte de si. Mas o que já é feliz, que é isso também em ato, e passou a identificar-se com isso, ele é essa vida. Desde já, as demais coisas são circunstâncias para ele. Essas coisas que não se diria serem parte dele, uma vez que deseja essas circunstâncias. E aqui o Baraká explica que entenda-se circunstância nessa passagem
como acidentes que acompanham o sujeito. Desde o momento em que o homem passa a identificar-se com a intelecção, todas as demais funções inferiores lhe são acessórias, com as quais ele sequer desejaria preocupar-se. Continuando. Elas seriam dele, se lhe fossem anexadas por vontade sua. Então, qual é o bem desse homem? Ele mesmo é para si o bem que possui. O bem além é causa do bem nele, e é bem em sentido diferente, estando presente nele de modo diferente. Prova de que é isso mesmo e que não procura outra coisa quem se encontra nesse estado, pois o que mais procuraria? Certamente, das inferiores nenhuma, e com o melhor ele convive. Portanto, autossuficiente é a existência de quem possui uma vida assim. E se é um sábio, é por si mesmo autossuficiente para a sua felicidade e para a aquisição do bem, pois não há bem que ele não possua. Mas o que ele busca, busca como necessário e não para si, mas para alguma de suas partes. Busca, pois, para o corpo anexado, e mesmo que seja para um corpo vivo, busca o que é próprio a esse vivente, não as próprias a um homem de tal espécie. E ele conhece coisas do corpo e dá a ele o que dá, sem retirar nada de sua própria vida. Nem em meio a reveses, sua felicidade diminuirá. Pois, mesmo então, uma vida como essa permanece, e quando morrem seus familiares e seus amigos, ele sabe o que é a morte. E o sabem também os que a sofrem, se são sábios. Mesmo que seus familiares e próximos, ao passarem por isso, causem-lhe tristeza, não é a ele mesmo, mas aquilo nele que possui inteligência, cujas tristezas ele não receberá. 5. Mas o que são as dores, as doenças e, de modo geral, os obstáculos à atividade? E se nem mesmo se está consciente? Pois isso pode acontecer devido a drogas e outras doenças. Em todos esses casos, como poder-se-ia possuir a boa vida e a felicidade? Deixemos de lado pobrezas e infâmias. Entretanto, alguém poderia contrapor-se a nós, observando esses males e, principalmente, os multifamosos infortúnios de Priamo, pois, mesmo que alguém os suporte facilmente, não eram coisas desejadas por ele. Mas a existência feliz deve ser desejada, pois esse sábio não deve ser uma alma desse tipo, nem somar a sua essência à natureza do corpo. Diriam que estão dispostos a aceitar isso, desde que as afecções do corpo